Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Olá, está no ar mais um episódio do podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o CRCSP. A reforma tributária avançou para uma etapa importante, a regulamentação. Foi publicado no dia 30 de abril de 2026 o decreto número 12.955, que traz as regras da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e estabelece normas comuns ao Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Esses dois tributos integram o chamado modelo IVA dual, adotado pelo Brasil na reforma tributária. De forma simples, esse modelo divide a tributação sobre o consumo em dois níveis: a CBS, de competência federal, que substitui tributos como PIS e COFINS, e o IBS, compartilhado entre estados e municípios, que substitui impostos como ICMS e ISS. A proposta é criar um sistema mais simples, não cumulativo e com maior transparência, reduzindo distorções e aproximando o Brasil de modelos já adotados internacionalmente. Na prática, isso impacta diretamente a forma como empresas apuram tributos, controlam créditos e organizam seus fluxos financeiros. Um dos pontos centrais desse decreto é o split payment, um mecanismo que altera a lógica do recolhimento dos tributos e condiciona o direito ao crédito ao efetivo pagamento, realizado no momento da transação. Mas o que isso significa na prática para empresas e profissionais da contabilidade? O que muda na rotina? Quais são os desafios? E o que já precisa entrar no radar deles agora? E o que já precisa entrar no radar desde agora? Para nos ajudar a entender esse cenário, recebemos Flávia Augusto, vice-presidente de Gestão e Controladoria do CRCSP, perita judicial e empresária contábil com experiência em empresas dos setores de comércio, serviços e terceiro setor. Flávia possui MBA em Gestão Financeira e Controladoria e em Global Leadership in Account and Finance. Também atua como diretora no Sindicato dos Contabilistas de São José do Rio Preto, o Sindiconte da região. Flávia, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você no podcast do CRCSP. Obrigada, quero agradecer ao CRC São Paulo pelo convite e a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante para o futuro das empresas e da nossa profissão. Porque agora a reforma ela deixou de ser apenas uma discussão teórica e agora nós estamos entrando numa fase prática, operacional e tecnológica. E isso está mudando completamente o nível da nossa conversa. Então vamos começar, Flávia. Você olha para esse decreto como vice-presidente do CRCSP e como empresária contábil. O que cada um desses olhares enxerga de mais relevante? Paulo, como vice-presidente, eu enxergo uma preocupação muito grande que nós temos com a capacitação e adaptação da classe contábil com o momento que nós estamos vivendo. Porque essa mudança, ela não está envolvendo apenas uma atualização tributária. Ela está exigindo conhecimento multidisciplinar do profissional, que envolve a parte tributária, tecnologia, parte financeira e o nosso operacional. E aí, já entrando como empresária contábil, o olhar ele é mais voltado para a execução na prática. O que nós vamos precisar fazer no nosso dia a dia, né? Quando nós analisamos o decreto, a gente imediatamente fica pensando como que vai ficar a integração dos sistemas de ERP, como vai ficar a emissão da nota, como vai ficar a questão financeira e toda essa apuração, né, dos novos impostos. Como que vai ficar o controle dos créditos, como serão tratados os eventos fiscais vinculados a esses pagamentos. Nós temos aí, inclusive, as notas técnicas, né, da nota fiscal eletrônica, que já demonstram essa preocupação em criar eventos específicos ligados a essa apropriação de crédito e a essa vinculação financeira das operações.
Então, nós estamos aí com dois olhares que se complementam. Um institucional, preocupado em adaptar e preparar a nossa classe, né, para todo esse momento, e o outro extremamente prático na execução. A gente fica muito preocupado em adaptar nossas equipes, né, as nossas empresas contábeis, para todo esse momento que nós estamos vivenciando aí. Tem uma diferença entre a gente falar de reforma e ter a reforma regulamentada. Na sua avaliação, o que esse decreto torna concreto que antes era abstrato? Hoje ele consolida, ele materializa a lógica operacional de todo o modelo da não cumulatividade. Então, assim, ainda tinham pessoas que estavam descrentes aí, né, que a reforma ia vingar. Então, com o decreto em mãos, a gente vê que vai acontecer. Então, o que a gente estava discutindo antes, apenas conceitos, que era o IVA dual, a tributação no destino, a questão do split payment e do crédito financeiro, o decreto ele veio e deixou muito claro que a reforma ela não vai apenas trocar o imposto, ele realmente está mudando a lógica de todo esse controle tributário aí no nosso país. Então, agora nós começamos a visualizar a operacionalização disso dentro dos documentos fiscais eletrônicos, né, dos meios de pagamento e do sistema de apuração, que os sistemas aí vão começar também a ter essa adaptação. Então, a própria Lei Complementar 214 de 2025, ela já determina que o IBS e o CBS, eles sejam orientados pelo princípio da neutralidade tributária. Então, na prática, significa que a gente vai ter que eliminar distorções econômicas, né, e reduzir a cumulatividade, permitindo o crédito amplo das nossas operações vinculadas às nossas atividades, né? E talvez o que seja aí a maior mudança é que o tributo ele passa a realmente depender cada vez mais da validação e do tempo real. Então, a integração tecnológica e a rastreabilidade financeira, ele vai caminhar muito junto ali. Então, podemos dizer aí que a parte fiscal, financeira e a tecnológica, ele vai passar a ser uma engrenagem e caminhar todo mundo ali juntinho. Se você tivesse que eleger um ponto desse decreto para colocar no topo da lista de atenção, seja pelo impacto, pelo prazo ou pelo nível de preparo atual das empresas, qual seria? Seria esse que você acabou de citar? O split payment, ele é o principal ponto de atenção, porque ele mexe diretamente no caixa, no crédito tributário e na apuração financeira das empresas, né? No modelo atual, a emissão da nota, ela normalmente já gera esse crédito. Mas com o novo sistema, especialmente dentro da lógica prevista na Lei Complementar 214 de 2025, o efetivo recolhimento do IBS e do CBS, ele ganha um papel central na validação desse crédito. Então, a empresa ela vai precisar controlar não apenas o documento, mas também a liquidação financeira na operação. E isso vai mudar o comportamento das empresas, muda o processo e muda totalmente a gestão da empresa. Aproveitar esse momento para a gente aprofundar mais nessa parte do split payment. É uma palavra que ficou comum nas rodas de debate sobre a reforma, né? Mas saber o nome, que é um nome um pouco mais diferente, não é a mesma coisa que entender o que muda na prática. Como que você explica para o empresário que já ouviu falar do termo, mas ainda não visualizou esse impacto no dia a dia? É um termo que veio para ficar, né, que nós teremos que nos adaptar aí no nosso dia a dia, e os empresários também vão precisar se acostumar com essa nova linguagem, né? Então, assim, costumo explicar assim, de uma forma muito simples, é que hoje a empresa ela recebe o valor da venda e depois ela vai recolher o tributo, né, o imposto. E isso é um hábito já cultural do nosso sistema tributário que vai perdurar aí até 2026. Com a entrada do split payment, parte desse valor ela já vai ser segregada automaticamente no momento do pagamento da operação.
Então, o dinheiro do tributo, praticamente, ele não vai mais passar pela empresa. A empresa ela vai ficar só com a parte que é dela, e o governo já vai ficar com a parte dele. Então, ele vai impactar diretamente no capital de giro da empresa, na previsão financeira e no fluxo de caixa. A gente costuma demonstrar também como se fosse com as operações de cartão de crédito. Hoje a gente sabe, passou o cartão de crédito, a maquininha já fica com o seu percentual, retém esse percentual e só libera o líquido para a empresa. O split payment é a mesma coisa, é a maquininha do governo, né? O governo já vai ficar ali com o valor dele do tributo, vai reter ali o valor do tributo na hora que a empresa receber e vai repassar e vai devolver na conta corrente do empresário o que é seu de direito, já descontado desse imposto. E para quem opera no dia a dia da controladoria, aonde essa ruptura tende a aparecer primeiro? Com certeza no financeiro, né? Porque durante muitos anos, as empresas elas administram caixa considerando o prazo entre vendedor, prazo do recebedor ali, né? E prazo que você vai recolher aquele tributo. Então a empresa ela acaba entrando no fluxo de caixa o dinheiro que é do imposto, né? Que é do tributo. Então agora essa dinâmica ela vai mudar. Porque, além disso, o crédito tributário ele passa a depender do efetivo recolhimento. Então, ele não basta apenas emitir a nota. Isso exige um controle muito mais rigoroso entre a emissão da nota fiscal, o pagamento, a conciliação dessas duas etapas, né? A emissão e o pagamento, a conciliação disso e a apropriação do crédito de que a empresa tem de direito. Você já teve a oportunidade de ver simulações ou estudos sobre o impacto do split payment no fluxo de caixa das empresas? Se teve, o que esses números indicam? Olha, já vi sim, e os estudos e essas simulações, elas nos mostram muita preocupação, por principalmente empresas de margem menor e que realizam operações com prazos longos de recebimento. Né? Então, setores de serviços também eles tendem a sentir bastante o impacto, porque possui menos geração de crédito tributário. E então a grande discussão agora, ela não é apenas na carga tributária, ela está principalmente na gestão financeira da empresa. Então, a empresa que não tiver controle de caixa muito bem estruturado, ela pode sofrer bastante na hora que começar toda essa dinâmica ali em 2027. A implantação do split payment depende de tecnologia, de sistemas fiscais integrados, ERPs atualizados. Olhando para o que você vê no mercado hoje, qual é o ponto mais frágil dessa cadeia ainda? Hoje eu diria que esse ponto mais frágil ainda é essa integração sistêmica, né? Muitas empresas possuem ERP financeiro e a parte fiscal que ainda não conversam perfeitamente entre si. Então faz um ERP ali só de controle de contas a pagar e contas a receber, mas aí faz o financeiro e um outro sistema ou de uma outra maneira, e a parte fiscal de emissão de nota em um outro momento. E não tem esses ERPs, esses sistemas totalmente vinculados entre si. E a reforma ela vai exigir muito disso, essa integração, essa conversa e esse elo de ligação entre tudo, para poder ter esse fluxo de caixa muito bem visto ali, né, pelo gestor, para poder ver onde é que esse impacto vai ocasionar no dia a dia. Inclusive ali as próprias notas técnicas da nota fiscal eletrônica já mostram essa preocupação com alguns eventos, para também fazer essa rastreabilidade e a vinculação do pagamento com a operação fiscal. E não é só a atualização do sistema, a gente precisa rever todo o processo,
do nosso departamento financeiro, da emissão do documento, né, da gestão de compras, da gestão de vendas, para que a gente tenha tudo isso muito integrado no dia a dia do empresário e o contador precisar entender e visualizar isso de uma forma, de uma dinâmica muito coerente também para poder orientar o seu cliente, que hoje nós não temos isso dentro da empresa contábil. Então a gente fica muito no escuro para poder orientar o empresário que não nos passam a informação também 100%. Na prática das empresas, esse decreto vai chegar primeiro pelo departamento financeiro, pelo fiscal ou pelo contábil? Ou ele vai aparecer ao mesmo tempo nos três? Olha, eu costumo falar que ele vai chegar nos três ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. O financeiro ele vai sentir ali no caixa, vai ter esse impacto no seu caixa. O departamento fiscal, em toda essa rotina que vai mudar, ele vai sentir na apuração, né? E o contábil ele vai sentir ali na necessidade dessa conciliação e na qualidade dessa informação. Então, a reforma tributária, talvez ela seja a maior integração entre esses departamentos que nós já vimos até o momento. Por isso que eu falo que o empresário, o contador, ele tem que estar muito alinhado, o contador orientando o empresário a colocar esses RPs realmente para funcionar, porque às vezes ele tem uma Ferrari ali, mas ele só alimenta como se fosse aquele Fusquinha, né? Só naquele dia a dia do que ele realmente precisa. Então ele faz o que precisa, mas não vai fazer o que a gente precisa aqui para integrar todas essas informações para a gente poder auxiliá-lo ali no dia a dia. O decreto 12.955 exige do profissional da contabilidade uma adaptação que vai além do domínio técnico da nova legislação. O que mais que ele precisa desenvolver para estar à altura dessa transição? O contador, além ali da parte tributária, da parte técnica tributária, né, a gente entender, se capacitar para atender toda essa demanda, a gente vai precisar também desenvolver cada vez mais essa visão estratégica e de comunicação com o cliente, com os nossos clientes, com o empresário. Que acredito que a gente ainda falha muito de mostrar o que a gente precisa para desenvolver o nosso trabalho e precise para orientá-los de uma forma mais adequada. E porque os empresários eles estão todos assustados, né, com o momento. Ainda eles não, eu falo que eles ainda não captaram a mensagem de toda a dinâmica que a reforma tributária vai causar dentro da sua empresa. Então, eles não entenderam o que está acontecendo. Então, vai de nós, profissionais, né, da contabilidade, conseguir traduzir a reforma de uma forma simples, que vai ser o nosso diferencial, o nosso maior diferencial. Quem conseguir falar uma linguagem para aquele empresário vai estar saindo na frente. E o contador que deixar de ser apenas... vai ter que deixar de ser apenas a parte operacional para se tornar alguém que vai ajudar a empresa na tomada de decisão. Eu falo também que o nosso nicho de mercado, como empresária falando, né, a gente vai conseguir atrair para a nossa empresa contábil o cliente que vai estar que fale a mesma língua que nós. E aquele cliente que não conseguir entender a nossa linguagem, ele vai procurar um empresário contábil que vai conseguir transmitir com mais clareza para ele, falar a mesma língua, né? Porque nem sempre a gente consegue falar. Eu tenho aqui 300 clientes, nem todos a gente consegue transmitir a mesma linguagem e eles entendem o que a gente está falando. Então pode ser que esses meus clientes ele migrem para uma outra contabilidade. E pode ser que outros clientes de outros empresários, né, de outros colegas de profissão me procurem e vão entender o que eu estou falando. E a gente vai conseguir dar aquele match ali para falar da reforma tributária. Então tem muita coisa ali rolando, então a gente vai ter que desenvolver mais essa visão e estratégia de comunicação do nosso dia a dia. Você acredita que essa mudança, então, pode aproximar o profissional do cliente ou pode criar uma barreira ainda mais complexa nessa relação?
É o que eu acabei de falar, né? São os dois. Porque no primeiro momento ele vai gerar uma complexidade, porque estamos falando de uma mudança estrutural e também de uma mudança que ele tem que realizar dentro da sua empresa, né? Então, num médio prazo, eu acredito que a gente vai aproximar muito mais o contador do cliente, mas depende também dessa forma de comunicar, porque a empresa ela vai precisar do contador diariamente para validar essa operação, para validar o crédito, o fluxo de caixa, o impacto tributário que vai gerar para ela. Então, a contabilidade ela vai passar a ocupar um espaço ainda mais estratégico no negócio. Então, o contador que conseguir ter essa linguagem, essa comunicação com o seu cliente, que ele entenda, a gente vai conseguir ter essa aproximação muito melhor. Flávia, o CRCSP acompanha de perto a realidade de milhares de profissionais registrados no Estado. O que esse termômetro está indicando? Como está o nível de preparo da classe para essa transição? Olha, nós do CRC São Paulo, os conselheiros ali que estamos ali para gerir o conselho, né? Nós também somos empresários da classe. Eu tenho empresa contábil no interior do estado, temos empresários da capital e empresários em todas as regiões do nosso estado, temos os nossos representantes ali espalhados no nosso estado, temos os profissionais de auditoria, profissionais de perícia. Então, nós estamos acompanhando muito de perto tudo que está acontecendo, né? E essa nossa preocupação, e não só das ações do Conselho, mas que nós estamos vendo dos profissionais, ela é muito crescente, né? Então, existe o interesse dos nossos profissionais em buscar essa informação, mas também existe ainda muita insegurança, porque a informação que vem do governo ainda a gente não está conseguindo transmitir da forma como a gente gostaria para todos, né? Porque nós estamos falando de uma mudança que envolve essa parte da legislação, nós estamos falando da parte de tecnologia, de processos e da cultura empresarial ao mesmo tempo, né? Então, o nível de preparo da nossa classe, ela está passando por essa transição enorme, né? E nós do Conselho estamos procurando trazer conteúdos, né, de desenvolvimento e capacitação dos nossos profissionais em todas essas esferas, não só falando da legislação, né, do que o decreto traz, do que vai ser na prática, mas da tecnologia. Criamos uma comissão de tecnologia e inovação para avaliar toda essa dinâmica e o que nós podemos agregar no nosso dia a dia. Falamos muito de processos, com as nossas comissões ali estão tratando de como nós precisamos mudar os processos internos e ajudar os profissionais a estruturar sua empresa contábil para atender esses clientes, né? E para colocar também a mentalidade desse profissional a como falar para o seu cliente dessa cultura empresarial, que ele tem que falar para o seu cliente também de toda essa mudança que está acontecendo com a reforma tributária. Estamos aqui para mudar a mentalidade dos profissionais, mas também ajudá-los a colocar essa nova mentalidade em seus clientes. Qual o primeiro passo concreto que você recomendaria para o profissional da contabilidade que ainda não começou a se preparar para esse novo modelo? Primeiro passo ali é parar de achar que a reforma tributária não vai vingar e parar de enxergar que a reforma ela é apenas um assunto estritamente tributário. Eu falo que a gente tem muitos empresários ainda que vivem como empresário, gerando guias para os clientes pagarem. Então, esses profissionais, eu faço um alerta muito importante, porque isso ele vai acabar. A estruturação da reforma tributária, ele veio para eliminar essa parte burocrática nossa e liberar o profissional da contabilidade para ele ser aquele profissional estratégico. Então, a reforma ela é um projeto empresarial, a gente pode dizer assim,
porque eu recomendaria ali para esses profissionais começar com 3 pilares, se não fizeram ainda. Precisa mapear os seus processos, avaliar o sistema que usam atualmente e precisar entender também o impacto financeiro dentro da operação. E, principalmente, a gente não pode deixar isso para 2027, porque para quem deixar isso para 2027 vai ter um grande problema, porque já estará atrasado, porque a reforma ela entra em vigor e já começa com as apurações ali dos impostos ali em janeiro de 27. Agora, em setembro de 26, as optantes pelo Simples vão ter que fazer aquela opção. Vou fazer o Simples por dentro ou por fora da reforma. Como você está se estruturando para poder orientar seu cliente quanto a isso? Então, é um sinal de alerta e um sinal de preocupação, porque a gente sente que muitas empresas eu falo que vão quebrar porque não vão ter essa orientação e não vão ter fluxo de caixa para aguentar essa migração da reforma tributária, e o contador corre o risco de perder clientes porque não orientaram da forma correta, e ele vai buscar quem vai dar essa orientação. Flávia, toda mudança tributária dessa magnitude, ela passa por um período de ajuste. Na sua visão, o que vai definir se esse ajuste vai ser curto ou longo? É a qualidade da regulamentação, é a velocidade de adaptação das empresas ou a capacidade do fisco de fiscalizar de forma consistente? Eu acredito que vai ser uma combinação de 3 fatores aí. A qualidade da regulamentação, claro, é muito importante, porque é ela que vai nos dar as diretrizes, né, de como agir, como executar, como adaptar, né, as nossas empresas e principalmente os sistemas do governo de adaptar e nos deixar, enquanto profissionais da contabilidade, transmitir essas informações para o fisco, né? E a capacidade tecnológica, tanto nossa quanto do fisco. Nós, profissionais, dependemos de ERPs, né? De sistemas contábeis que nos ajudem, que eles se atualizem para que a gente consiga fazer as informações como precisam para transmitir tudo isso para o governo, né? A reforma, ela depende hoje muito mais no ambiente digital, de integração de todo o nosso país, numa integração nacional e dessa padronização, né? E, inclusive, toda essa arquitetura tecnológica, ela já vem sendo estruturada justamente para suportar toda essa lógica operacional da CBS e da IBS. Muitos falam, vem aí um novo governo, pode ser que eles prorroguem, pode ser que sim, mas a gente não pode aguardar para outubro as eleições, novembro as eleições, para que a gente defina e comece a dar os primeiros passos, né? Então, ela não é apenas uma mudança jurídica, ela é uma mudança tecnológica. A gente vai precisar se adaptar a tudo isso. Olhando para o médio prazo, onde você vê a maior transformação real que esse modelo pode entregar? Na competitividade das empresas, na relação delas com o fisco ou na própria valorização do profissional contábil? Também vejo aí com algumas esferas, né? Primeiro, a valorização da informação de qualidade. Hoje, nós profissionais não trabalhamos com qualidade de informação que vem dos nossos clientes. E o fisco também não tem uma informação de qualidade do que acontece com as empresas no nosso país, né? E a qualidade da informação também dentro das empresas brasileiras, né? Principalmente dos pequenos negócios. A empresa que ela tiver os dados organizados, os processos estruturados e uma boa gestão tributária, ela vai conseguir ser mais competitiva, porque ela vai conseguir analisar os números e o contador vai conseguir, com base nesses dados, nessas informações de qualidade, ajudar e orientar esses empresários, né?
Então, isso naturalmente ele vai valorizar a nossa profissão, né? Nós, profissionais da contabilidade, vamos começar a ser vistos não só como meros geradores de obrigações acessórias para o governo, e eles vão começar a nos ver como papel estratégico. Então, isso naturalmente vai valorizar a nossa profissão. Então, nós estamos aí com uma oportunidade de valorização da nossa profissão, mas isso depende também de cada profissional, de valorizar, de se capacitar e de cobrar. Se a gente não cobrar toda esse nosso conhecimento, nós não vamos ter a valorização necessária pelos empresários do nosso país, né? Porque no novo cenário, quem dominar todas essas informações, quem dominar a informação, vai dominar toda a gestão. E quem mais do que os nossos profissionais da contabilidade, mais capacitados que nós, para dominar toda essa gestão e transferir esse nosso conhecimento para os empresários. Então, eu vejo aí com um cenário muito positivo para nós profissionais da contabilidade, e nós temos que surfar essa onda, já estamos surfando, já estamos tendo um pouco mais de reconhecimento dos órgãos públicos. Agora, mostrar para os empresários a nossa capacidade de informação, de gestão e de ser o braço direito desses empresários, estratégico, e ter essa valorização que nós merecemos. Para a gente finalizar, depois de tudo que a gente conversou aqui, qual é a pergunta que não foi feita sobre essa regulamentação, mas que deveria constar no questionário? Primeiramente, a pergunta que eu acho que todos deveriam se fazer, tá? Minha empresa, ela está preparada operacionalmente para a reforma tributária? Porque, assim, muita gente hoje está focado só na alíquota. O que isso vai impactar, o que eu vou pagar mais, todo mundo já está pensando assim, o que eu vou pagar mais de imposto, né? Mas o verdadeiro impacto, ele vem no processo, na tecnologia, fluxo financeiro, qualidade de informação. Eu já vi o impacto que vai dar de tributário na minha empresa. Eu já comecei a rever os meus custos, eu já comecei a preparar qual a margem necessária que realmente eu vou precisar para colocar dentro dos meus produtos. Eu estou fazendo a precificação correta, né? Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento mais importante da história do nosso país e da história da contabilidade no Brasil, né? Porque a reforma tributária, ela não está mudando apenas o imposto, ela está mudando o comportamento da empresa, a gestão, a forma como que as empresas vão se relacionar com essas informações, né? E esse cenário, o profissional da contabilidade, ele deixa de ser apenas alguém que vai entregar a obrigação acessória, como eu falei anteriormente, né? Ele vai passar a ser ser uma peça fundamental na estratégia da empresa. Então, nós temos um papel também de vender isso para os nossos clientes. A precificação, se ele está com a margem correta, como ele pode se estruturar internamente, ajudá-lo na questão financeira, na organização da gestão do seu fluxo de caixa, na gestão dos seus contratos de recebimentos, analisar quem são seus principais fornecedores, seus principais clientes, para ver qual o impacto de prazo de recebimento, prazo de pagamento, que vai influenciar no seu fluxo de caixa. Então, por isso, alguns estão com receio, com medo, mas é um momento que nós precisamos nos preparar, nos atualizar e, principalmente, é a oportunidade que nós estamos tendo para a nossa profissão, de sermos cada vez mais essenciais e indispensáveis para os empresários brasileiros. Mas nós precisamos mostrar o nosso valor. E depende de cada profissional, e o CRC São Paulo está fazendo toda essa trilha de capacitação desses profissionais para que nós sejamos esse profissional essencial para o
para o empresário brasileiro e para o governo nos ver também como essenciais cada vez mais na transformação das empresas do nosso país. Flávia, muito obrigado pela sua participação. Você trouxe clareza para um tema que ainda vai gerar muita dúvida e muita conversa e mostrou como o profissional da contabilidade está no centro dessa transição, não como espectador, mas como agente dessa mudança. A regulamentação da CBS e do IBS não é só mais um decreto, é o começo de uma nova forma de operar. E o profissional que entender isso primeiro vai estar um passo à frente. Você que nos acompanha, continue ligado nos canais do CRCSP para mais conteúdo como este. O podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre é uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e traz a cada mês entrevistas com especialistas, lideranças e profissionais que atuam em diversas frentes da contabilidade. Até o próximo episódio.